Eu tive uma vida normal até meus 15 anos, vamos dizer assim, é uma vida saudável, né? Como uma criança vive jogando bola, né? Brincando na rua, mas sem aquela maldade que o mundo oferece das drogas, né? Não conhecia esse lado. Sempre fui bem instruído quanto aos perigos, né, que a droga trazia. Meu pai sempre me explicou, minha mãe também sempre me orientou, né? Mas eu vim conhecer a droga quando eu conheci uma garota, né? Eu soube que ela fumava cigarro. E nesse tempo eu quis fazer ela parar de fumar cigarro fumando cigarro, só pra ela ter um baque, né? Tá me influenciando. Mas só que aconteceu o inverso, eu comecei a fumar com ela. Aprendi a me drogar, né? Porque a mãe dela vendia maconha, então eu comecei a fumar maconha ali no meio e tal. Nesse momento foi devastador para minha família, porque eles não perceberam, eles só me viram emagrecer, mas não sabiam o que estava acontecendo comigo, né? Eu venho de uma família cristã, né? Eu fui criado dentro da religião, né? Dentro de uma espiritualidade. E aos 23 anos de idade, devido a amizades e companhias, foi aonde eu conheci a droga, onde eu conheci a cocaína, né? Até então eu só bebia socialmente, mas através de alguns amigos, o término de um relacionamento, eu cheguei e conheci a cocaína e de lá para cá já são 11 anos, né, que eu luto realmente com a dependência química, né? E durante esses 11 anos eu experimentei assim, perder tudo aquilo que eu tinha conquistado, né? Eu deixei de viver muita coisa por causa da droga, né? Então a droga ela me tirou tudo aquilo que era importante para mim. Foi essa situação, esse quadro que me trouxe até a fazenda através de a indicação de um conhecido da minha família. Com 17 anos eu embarquei nessa vida de drogadição, através de uma decepção amorosa. Tinha uma namoradinha onde eu pretendia, tinha muitos sonhos, né? E nada disso aconteceu. E eu era uma pessoa de igreja, minha família não tinha preocupação comigo, eu vou dizer bem assim, né? Não tinha preocupação comigo em relação a essas coisas. Ao término desse namoro, eu me revoltei com Deus, vou dizer assim, né? Se revoltei com Deus e achei que as coisas não estavam dando certo para mim, então que não tinha por que eu estar na igreja e decidi conhecer o mundo. E eu sempre fui um jovem muito alegre, eu sempre fui uma pessoa muito para cima, eu gosto de dar risada, eu sou uma pessoa muito feliz, assim, realizada em tudo que eu vou fazer, eu procuro colocar humor, eu sou uma pessoa que dá muita risada. E a pior coisa para uma pessoa que gosta de dar risada é você não ter motivo para isso, é você não ter motivo onde está sorrindo mais. E foi nesse mundo onde eu me encontrei sem alegria, onde as coisas só eram feitas não por amor, não para ser prazeroso, mas as coisas feitas por fazer, onde você não tem amigos de verdade, onde você não tem mais a presença da família. Dos 17 ao 21 foi onde eu me vi no fundo do poço, posso dizer, porque, como eu falei, não tinha mais motivo para sorrir. Em casa eu perdi todo o vínculo com a minha família, eu sempre fui muito amigo da minha... 11 meses aqui na minha caminhada, foi uma caminhada difícil. Aqui, como nós temos o café, né? Eu fiquei muito tempo nessa roça, nunca tive o contato com a enxada. E aí que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? E nesse ponto alto do meu tratamento, 11 meses, eu enxergo que todo esse sofrimento, ele teve um sentido, que foi encontrar esse Deus. Eu fui chamado a ser coordenador, de imediato eu falei, poxa, eu acho que eu não sou capaz, né? Eu tinha 4 meses de caminhada, era muito novo aqui, não entendia direito. E eu não soube lidar com toda a situação que vinha pra mim. Foi aí que eu escutei aquela vozinha do encardido, né? Falando pra mim, vai lá, pega remédio e toma. Foi aí que eu tomei os remédios, né? Num dia de adoração. O padrinho me chamou assim de canto e falou assim, pô, você tomou remédio, né? E de início eu tentei negar, mas tava na cara, né? E eu saí, ele falou assim, ó, você vai ter que sair da coordenação. Mas você sai amanhã, tá? Porque hoje não, hoje você fica aí e descansa. Mas eu peguei minhas coisas assim de imediato e fui. Porque eu aceitei que eu tinha errado, né? Eu aceitei que eu fui falho naquele momento. Porque eu entendi que se eu fosse embora, eu ia sair fracassado. Eu ia sair fora do propósito que eu entrei aqui. Então eu tive que ter esse discernimento, esse pé no chão para dizer, eu vou recomeçar aqui, porque eu errei, então eu vou assumir esse erro de
coração aberto para todas as críticas. Nesse momento foi que eu tive minha comunhão com Deus. Fiz um jejum de 1 semana depois desse erro grave que eu tive aqui. Eu fui tirado do coral porque eu gosto de tocar violão, né? Participo do coral. Eu fui convidado de novo. O Neucélio falou: Lucas, venha cá. Eu tô vendo a sua perseverança, a sua mudança, né? A sua maturidade. E eu quero que você volte de novo para ajudar os meninos aqui na coordenação, porque aqui na fazenda não tem cargo. Mas eu confio em ti. E o lema da fazenda é acreditar, né? E o Neucélio, como um pai, sempre foi aqui na fazenda. Ele pôde estar me dando essa confiança de novo. E foi a experiência mais forte que eu vivi aqui dentro, porque mostrou que não é um erro que define a gente, mas sim o que nós vamos fazer diante da crise, né? E chegando na fazenda, num primeiro momento, eu me vi em um local onde eu iria deixar de usar droga, né? Mas mais do que isso, eu vi que eu teria que mudar muitos e muitos comportamentos. Até o segundo mês de caminhada, eu acreditava que isso dependia única e exclusivamente das minhas capacidades e das minhas forças, que recuperando fisicamente e mentalmente, eu ia conseguir mudar tudo aquilo que eu precisava na minha vida, deixar de usar droga e seguir em frente. Mas com 2 meses na fazenda, eu lembro que a palavra no quadro era confiar, e exatamente nesse dia chegou uma hora em que eu não conseguia mais ficar aqui dentro, né? Porque tudo que eu trouxe lá de fora, todas essas perdas que acumulavam dentro de mim, uma sensação muito ruim, né? E eu lembro que nesse dia eu não estava muito evoluído na espiritualidade, não estava dando muito valor para isso, mas nesse dia eu fiz uma oração, e nessa oração eu coloquei para Deus que Ele me ajudasse, né? Que Ele mudasse alguma coisa, porque eu não conseguia ficar aqui dentro, e lá fora também não tinha espaço para voltar naquele momento. E bem nesse dia teve uma adoração ao Santíssimo, onde veio um pessoal da Renovação Carismática, voluntário da fazenda, fazer essa adoração para nós, ministrar a palavra. E eu falei para Deus naquela oração, eu falei que eu iria fazer alguma coisa diferente naquela adoração. Que se precisasse chorar, se precisasse deitar, se precisasse gritar, mas que eu precisava de ajuda, né? Foi onde eu fui, me entreguei verdadeiramente, aquela adoração durou a tarde toda. Ali eu deixei meu choro, ali eu deixei a minha oração, minha frustração. E naquele dia eu vi que mais do que deixar a droga, teria coisas que só a espiritualidade poderia me entregar, né? Então, no final daquela adoração, eu saí muito completo. Parece que todo aquele vazio, parece que todo aquele passado que eu carregava, todo aquele peso do passado ficou ali dentro da capela. Foi onde eu voltei a olhar para a espiritualidade com outros olhos. Que eu vi que teria coisas que eu poderia fazer com a minha capacidade. Por exemplo, parar de usar drogas com a dependência química, isso dependeria da minha capacidade também. Mas teria coisas lá do meu passado que me acompanham há tantos anos, que só essa espiritualidade que a fazenda oferece poderia me ajudar, né? Eu com 8 ou 7 meses de caminhada aqui na fazenda, meu irmão tirou a vida dele, foi onde eu posso dizer que foi fundamental para essa minha caminhada aqui dentro, cara. Eu tinha tudo para poder ir ver ele. Eu até tinha esse desejo dentro do meu coração, né? A fazenda disponibilizou tudo, deixou tudo bem aberto para mim. Ó, se você quiser ir, se precisar ir, Lucas, é à sua disposição. Você que a fazenda vai bancar com tudo. Se você quiser, pode ir, depois você retorna. E eu, de princípio, queria sim ir, cara, mas como a gente aprende na fazenda, né? Eu fui pedir ajuda para Deus. Falei, não, vou conversar com Deus, porque eu estou focado no meu tratamento, eu quero mudar de vida. E isso aconteceu com ele. Se eu for lá, não vai trazer ele de volta. Por mais que seja difícil para minha mãe, a dor, ela queria sim que eu estivesse lá com ela. Mas eu creio que se fosse da vontade de Deus, Deus estar lá, eu não estaria aqui. Então pedi essa ajuda para Deus e ficou bem forte no meu coração. Fica, continua, persevera.